Seja bem-vindo ao nosso vídeo da série. Hoje vamos começar a dar forma à nossa planilha de controle financeiro, definindo os campos essenciais que vão permitir uma gestão muito mais organizada e profissional. Todos os campos que vamos criar aqui têm um motivo estratégico. Cada informação registrada é uma peça importante para você ter clareza total sobre as entradas, saídas, quais os prazos, custos, categorias para relatórios futuros. O primeiro campo que a gente vai adicionar é o campo fornecedor, que identifica quem está fornecendo o produto ou serviço, ajuda a saber para quem a empresa deve, facilita as negociações e o histórico de compras e análise de gastos por fornecedor. Em seguida, vamos colocar o campo descrição, que explica o que foi comprado ou qual serviço foi contratado. Permite entender o gasto sem precisar consultar documentos como os cupons fiscais, notas fiscais. Então, fundamental para relatórios e auditorias internas. Depois, nós vamos adicionar a data de vencimento, que mostra quando o pagamento deve ser feito. Evita os atrasos, juros, multas e ajuda a organizar o fluxo de caixa e a prever saídas futuras. Também vamos adicionar um campo chamado parcela, que vai indicar qual parcela o pagamento está. Se for à vista, você pode optar por colocar 0 ou 1. Fica a seu critério. Facilita o controle de dívidas parceladas e mostra o total que ainda falta pagar. Depois, nós vamos adicionar o campo valor, que é o valor total da despesa ou da receita, base para os cálculos financeiros e análise de custo, essencial para relatórios, dashboards e fluxos de caixa. Em seguida, vamos colocar o campo data de pagamento. Registra quando o pagamento realmente ocorreu. Útil para comparar o vencimento, pagamento, calcular os atrasos, organizar o caixa e saber exatamente o que está pendente. Também vamos colocar o plano de contas, que categoriza o tipo de despesa ou receita. Ou seja, se é uma conta de energia, se é um aluguel, se é venda, se é serviço. Permite analisar para onde o dinheiro está indo e organizar os relatórios financeiros por categoria. Outro campo importante é o centro de custo, que mostra a área responsável pelo gasto. Ou seja, se foi a área administrativa, se foi a área de venda, se foi na produção, ou até mesmo se você quiser colocar as filiais, dividir por escritório, por exemplo, também é possível. Isso ajuda a identificar qual setor consome mais recursos e facilita decisões estratégicas de redução de custos. Depois, a gente vai determinar o tipo, que identifica se é uma saída, ou seja, um débito, ou uma entrada, ou seja, um crédito. Facilita filtros e cálculos automáticos, diferencia as despesas de receitas e organiza o fluxo de caixa. E por último, a gente vai dizer da onde veio o valor para pagamento, ou seja, a fonte. Mostra de qual conta saiu e entrou o dinheiro, fundamental para conciliação bancária e controle de múltiplas contas da empresa. Agora que você já entendeu a importância de cada campo, vamos transformar essa lista em uma estrutura profissional usando os recursos de tabela do Excel. E como que a gente cria uma tabela? Para criar uma tabela no Excel, você pode selecionar a sua lista. Eu recomendo que você selecione até uma linha a mais para já adicionar na tabela uma linha em branco. Aí, posteriormente, você vai vir aqui na aba Inserir, vai clicar e vai abrir todas essas opções. As opções que queremos está aqui do lado esquerdo, que é tabela. Tá? Como você pode ver, o Excel já explica que você também pode usar o atalho Ctrl Alt mais T para criar essa tabela automaticamente. Aqui tem diversas outras opções que a gente vai estar explorando nos próximos vídeos do canal. Então vamos lá, vamos clicar aqui em tabela. Aqui você vê que abriu uma caixa de diálogo, onde a gente deve selecionar, que a gente já fez, né? A gente já selecionou aqui as células que a gente quer transformar em tabela. Então já está selecionado. E no meu caso, a minha tabela já tem um cabeçalho. Então eu vou marcar a caixa, minha tabela tem cabeçalhos. Marquei a caixa, dei OK e prontinho. Está criada a nossa tabela aqui no Excel.
E qual que é a importância e por que a gente deve utilizar a tabela, né? A gente poderia só colocar ali os cabeçalhos e ir preenchendo nas linhas abaixo. Então, por que que ela é importante? Primeiro, porque ela atualiza automaticamente quando você adiciona novos dados. Então, vamos supor que eu vou aqui adicionar os dados aqui. Eu vou colocar qualquer coisa em cada coluna aqui, só para vocês entenderem. Então, olha só, vou preencher aqui. Aqui eu vou colocar uma data. Aqui eu vou colocar parcela, por exemplo. Aqui eu vou colocar um valor qualquer. Aqui eu vou colocar a data de pagamento. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aqui o plano de contas. E aqui o nosso centro de custo. Opa, foi para tipo, então nosso centro de custo. Tá? Coloquei aqui a fonte. E aí eu dou um tab. O que vai acontecer quando eu der o tab? Ele vai já inserir uma nova linha e já vai me trazer para a primeira célula da linha vazia que acabou de ser criada para mim continuar o preenchimento. Então aqui eu poderia digitar outro fornecedor, colocar uma outra descrição. Então essa é uma das vantagens da gente utilizar a tabela. Ela tem a vantagem também de já estar pré-formatada, então ela já tem uma formatação automática, ela já cria uma estrutura profissional, ela torna a utilização de fórmulas mais fáceis, conforme a gente vai ver nos próximos vídeos. Ele usa o nome ao invés de letras e números na fórmula, e vocês vão entender isso no próximo vídeo. Permite a criação de relatórios poderosos como a tabela dinâmica. Outra vantagem é que ela já traz os filtros prontos. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui nessa seta e ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo, trazendo aqui os filtros que eu posso fazer. Então, aqui eu posso classificar de A a Z, classificar de Z a A, classificar por cor. No caso aqui, se eu tivesse colocado uma cor de fundo aqui na célula, tá? Filtros de texto, né? É igual, é diferente, começa com, termina com, enfim, vários tipos de filtro de texto aqui. E aqui a gente pode selecionar, por exemplo, qual fornecedor a gente quer ver. Então, vamos supor que a nossa planilha lá tivesse 1000 linhas e eu queria ver só os lançamentos para um determinado fornecedor. Eu ia vir até aqui e ia selecionar esse fornecedor. Não quero ficar procurando aqui numa lista imensa de fornecedor. Eu posso vir aqui e pesquisar. Então é um exemplo de como a tabela facilita aí a nossa vida no dia a dia. Um outro passo muito importante para a gente é renomear essa tabela. Por que eu tenho que renomear essa tabela? Para mim, no futuro, poder utilizar ela de forma mais fácil. Então, como que a gente vai fazer para renomear essa tabela? A gente vai vir até aqui a nossa planilha, vai ter aqui várias opções, né, de aba. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui página inicial, vai ter suas opções, mas o que eu quero tá aqui, ó, tabela de design. Então, cliquei aqui em tabela de design e aqui no canto esquerdo superior do Excel, você vai ver aqui a opção com o nome da tabela. E aqui você seleciona e pode alterar o nome da tabela. No meu caso aqui, eu vou colocar controle. E aqui, como boa prática, a gente sempre vai utilizar o underline. Então, controle financeiro. Dou um Enter e a minha tabela está renomeada. A gente vai utilizar esse nome de tabela lá para frente nas nossas automações, seja ela nas macros que a gente vai criar, seja ela nas fórmulas que a gente possa utilizar no futuro. Por que nomear a tabela é tão importante? Porque facilita o uso em tabelas dinâmicas, deixa fórmulas mais organizadas e fáceis de entender, permite criar dashboards sem se perder e evita erros se houver mais de uma tabela no arquivo. É essencial para automações futuras que vamos utilizar, como macros simples e também porque um arquivo profissional ele começa por uma tabela bem organizada e nomeada. Isso é o que diferencia um controle amador de um controle empresarial. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e comenta, quero o próximo passo. E no próximo episódio vamos começar a trabalhar nas primeiras fórmulas e automações da nossa planilha financeira.